Muitas coisas são paradigmas e crenças, como treinar em horário de herdeiro. Exatamente. E eu e a Karine ainda falamos sobre isso, Alana, no dia. A gente ainda disse que a gente muitas vezes julgava as pessoas que treinavam nesse horário. A gente pensava, essa pessoa não trabalha. E às vezes essa pessoa tá gerando mais resultado do que a pessoa que tá se cobrando trabalhar no horário comercial, que eu nem sei se é que isso ainda existe, né? Graças a Deus, hoje muitas das coisas que precisavam sem horário comercial já são feitas de uma forma mais digital, então a gente também já não depende mais tanto disso. Bom dia! Quem tá trabalhando de cara limpa e roupa de treino para não correr o risco de não ir treinar a própria. Vocês viram ali no vídeo que a gente até tava falando sobre treino e sobre os nossos paradigmas e as nossas crenças que muitas vezes nos afastam de coisas que a gente pode fazer. Eu já tive essa crença de que eu só podia treinar ou bem antes do trabalho, bem cedo, ou bem depois do trabalho, à noite, depois que tudo tivesse concluído. E com o tempo, e óbvio, com a metodologia, eu fui testando outras coisas e vendo que não tem nada a ver, que cada coisa tem o seu espaço e que o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, não significa que eu estou sendo mais ou menos comprometida com alguma coisa, né? E hoje, pra mim, posso dizer que ter todos os meus projetos presentes na minha rotina é fundamental. E claro, tem alguns projetos que parece que alinham todos os outros, né? E a saúde é um deles. No final das contas, todo mundo tem aquele projeto que, se ele não estiver alinhado, o resto tudo fica perdido. Na aula em que a Jéssica Gobi deu aqui na nossa comunidade, ela ainda falou que para ela, relacionamento é a base. Se ela não estiver bem no relacionamento dela, as outras coisas não alinham. Para mim, é trabalho. Se eu não estiver bem no trabalho, nada vai suprir. Inclusive, eu falei ontem ali sobre como isso às vezes faz com que eu me sobrecarregue sem necessidade, porque sempre sinto que posso fazer algo a mais. Não é nem preciso, é posso. Então a gente vai neutralizando as coisas que a gente sabe sobre a gente sem deixar de lado as coisas que são importantes, as coisas que realmente nos fazem feliz e nos geram realização. Então me diz aqui no Fortuna Responde de hoje qual projeto precisa estar alinhado na tua vida, qual projeto precisa estar bem, e eu vou te recomendar estratégias para ele. Boa tarde! Acabei de ver que a minha cara tava vermelha de manhã e tá vermelha agora de novo, então quando vê tem algo a ver com o sol de ontem. E eu passei bastante protetor, eu já passei protetor hoje de novo. Mas isso é um problema só pra... Não, isso é um problema de agora, eu vou cuidar. Mas vamos falar sobre o que importa, né? Que é a nossa caixinha de hoje. Sobre qual é o nosso projeto mais importante, sobre qual é o projeto que permeia todos os outros. Vamos ver as respostas de vocês. Pois então, e olha que tu costuma ser bem flexível quanto a isso, né? Já é uma pessoa constante. Então eu te recomendo duas aulas. A aula de número 7, chamada Atitudes Produtivas para Todos os Projetos, e a aula Gestão de Recursos, que eu não sei se não é 63. Pode ser outro número, mas procura lá na comunidade Gestão de Recursos ou os 3 recursos universais. Nessas aulas tem vários exemplos sobre estratégias para te manter constante na saúde, independente do momento em que tu estiver. E se houver algum volume maior do que o aceitável de mudanças nesse período, olha a 60, muita calma nessa hora que vai te ajudar também. Pois é, e a aula com a Jéssica sobre esse tema e sobre alinhar o nosso propósito, sobre viver com base em quem nós realmente somos, na nossa essência, é muito relevante. Eu recomendo que tu assista, porque ela conta um pouco da história dela e nos ajuda a entender que aquilo que é importante não deve ter estigma. A gente não deve ter vergonha de dizer que estar bem no relacionamento é importante, porque é importante. Que é inferno maior do que chegar em casa e não tá bem, do que chegar final de semana e se encher de trabalho pra não viver um relacionamento porque não tá bom. Todo mundo já viveu isso em alguma vez, a gente sabe como dói. Então eu achei o relato dela muito pertinente. Inclusive a Jéssica é uma das nossas palestrantes no Acelere, dia 23 de novembro. Ela vai falar sobre um outro assunto, mas que também se encaixa porque é autoconhecimento. Ela vai nos ajudar a entender melhor os nossos limites, mesmo quando a gente ama o que a gente faz, ou especialmente quando a gente ama o que a gente faz. E foi inclusive um assunto que eu falei ontem que eu também tenho dificuldade. Pois eu te recomendo fazer uma análise mais complexa de por que isso mudou desde que tu começou a empreender. Será que é realmente pelo
aspecto emocional de ser extremamente apaixonada pelo que tu faz? Ou será que é uma questão muito mais de sobrevivência e de segurança em virtude de que agora o sustento da tua casa vem da tua empresa? Porque às vezes a gente acha que é o trabalho em si, mas não é. É a função que o trabalho representa. Eu te digo que no meu caso eu tenho certeza que é trabalho, porque já era assim quando eu era CLT, era assim quando eu era estagiária e nem me sustentava, sempre foi assim. Então por isso eu sei que é o trabalho mesmo. Às vezes nem é o melhor mês de faturamento nosso aqui na Fortuna Treinamentos, mas eu tô muito feliz porque a gente tá cumprindo o nosso objetivo. E outras vezes o faturamento é altíssimo e eu não tô tão realizada assim pela operação, entende? Pra mim isso também faz total sentido. Afinal de contas, financeiro é a melhor forma de segurança que a gente tem no mundo atual, né? É aquilo que te ajuda a cuidar da tua saúde, é aquilo que te ajuda a estar disponível para as pessoas que tu quer, é um recurso que, nossa, te ajuda em absolutamente tudo e resolve muito mais coisas, te dá muito mais poder de escolha. Então eu concordo que é fundamental. Só que aí, se a gente para pra pensar, as práticas para melhorar o teu financeiro, elas são comportamentais, elas são de relacionamento, elas são de lazer e elas são dentro da empresa, de comercial. Ah, Aline, eu não empreendo, mas então elas são de saber te vender no mercado de trabalho, de entregar resultados da melhor forma possível. Então é uma reflexão muito mais ampla. Se financeiro é importante, o que me separa de onde eu estou hoje, de onde eu quero estar com o meu financeiro e o que eu preciso para chegar nesse lugar e aí começar com isso de uma vez, né? Traduzir todo o teu planejamento de vida e, consequentemente, a tua rotina, visto que quando tu tem um planejamento dos teus projetos, a tua rotina é o resultado da construção dos teus objetivos, requer metodologia e requer autoconhecimento. E são duas coisas que a gente desenvolve aqui o tempo todo. Agora nós temos, né, a novidade com a Em3 sobre o autoconhecimento. E no dia 30 nós temos a primeira turma exclusiva para alunas e mentoradas. Eu tô bem animada. E nós temos, é claro, vagas na mentoria individual, para que pelos próximos 6 meses tu realmente vire a chave da tua vida, tu realmente mude a forma como tu tá fazendo as coisas. Eu quero que tu saiba que nós temos o meio próspero para tu fazer isso com rede de apoio, o método já consolidado que fez isso com centenas de outros produtivos e que vai fazer contigo. E é claro, a possibilidade de desenvolver a tua mentalidade, para que tu tenha mentalidade produtiva e siga fazendo isso em todos os momentos da tua vida. Então, se tu quiser, já sabe o caminho, né? Bom dia, meus produtivos, como é que nós estamos? Espero que todos tenham um excelente início de terça-feira. Hoje, para nós, é sempre o dia mais importante da semana, porque é o dia que nós temos a aula da nossa comunidade. E pra gente já entrar no clima, primeiro de tudo, me diz aqui o que tu vai tomar, se tu vai tomar teus chimas, o que tu vai levar pra aula hoje. E depois já vamos de quiz pra gente já aprofundar um pouquinho o assunto. Como eu chamo o momento em que eu conscientemente escolho priorizar um projeto e dedicar mais recursos para o progresso dele? Como eu chamo esse movimento? Esses são 2 dos conceitos que a gente vai aprofundar na aula de hoje. Para entender melhor, clica aqui e vem com a gente. E se tu sabe que para ti a solução precisa de mais suporte, já vai lá no link da bio e te matricula na comunidade ou vem direto pra mentoria. Faz a tua jornada do jeito que funciona pra ti. Mas garante que tu não fique sozinho. Porque tem muita coisa pra gente aprender nesse mundo. E quando a gente tá num ambiente confortável, num ambiente leve, num ambiente acolhedor, tudo fica muito mais fácil. Aula concluída com sucesso. Já aprendemos a importância das coisas pequenas para construir um pico de intensidade num projeto. A nossa patrocinadora hoje foi a Carla Peraça, proprietária da Elo Contábil, e ela é maravilhosa para nos ajudar nessa jornada de entender o que a empresa precisa, não somente contábil, mas também tributária e financeiramente em cada momento, e nos orientar para que as nossas estratégias, especialmente considerando que nós não somos especialistas, nos levem aonde nós queremos que a empresa chegue e aonde nós queremos chegar. Então eu super recomendo e as minhas patrocinadoras estão em altíssimo nível, hein? Agora quando as gurias postam que elas estão assistindo a aula e fazendo várias outras coisas, porque é bem nessa lógica. Vai ter um dia que tu vai conseguir sentar e prestar atenção na aula com chimarrão e papel e caneta na mão. Vai ter outro dia que tu vai assistir a aula dirigindo, que tu vai ouvir a aula fazendo alguma coisa da empresa, ou limpando a casa, ou ajeitando o filho. Isso é a vida acontecendo. Nem sempre a gente consegue
total atenção em determinada coisa como a gente gostaria. Só que se a gente for tentar criar o hábito só nas condições normais de temperatura e pressão, a gente não vai criar. Porque o hábito, ele é justamente a constância, que é a flexibilidade que a gente precisa ter para fazer com que alguma coisa funcione, mesmo quando ela não tá exatamente da forma que a gente gostaria. Eu cheguei naquele material ali de progresso, porque a gente tá planejando uma coisa que a gente vai lançar para vocês pela primeira vez. E daí fui olhar ali o meu Google Keep para ver o que tinha e tudo mais, e dar andamento nas coisas, e cheguei nesse relato aí da época em que a gente queria um quadrinho com os arrobas para marcar os envolvidos na nossa equipe dos eventos, e cheguei a algo muito maior, como os banners e várias outras coisas que a gente progrediu. Achei várias outras ideias, como ações sociais que a gente já fez, outras ideias para a comunidade que a gente já fez, muita coisa que antes era só no radar e já foi concretizado justamente pelo valor das pequenas coisas um dia após o outro ao passar do tempo. E isso não acontece só aqui, acontece também com as mentoradas. Dá uma olhada nessa mensagem que eu recebi hoje de manhã. Esse é aquele tipo de coisa que é um super progresso, mas que a gente esquece de prestar atenção. Ou pelo menos esquece de prestar atenção porque já é natural, né? Para as produtivas que já é natural. Agora, para as produtivas em que isso ainda não é natural, ou parece até não ser trabalho de qualidade, mentoria fortuna. Esclerosada e com roupa de treino, porque eu ia treinar, mas eu passei mal de calor e aí não deu. Mas eu tenho que comentar. Quem vê de fora, ai meu Deus, da onde que ela tira tanta ideia? Ai, Aline, tu tem ideia de conteúdo todos os dias? Eu não tenho. Gente, eu não tenho ideia de conteúdo. Eu faço isso há 4 anos. Fora que eu já ensinava antes, então eu já tinha um método de estudo, eu já tinha uma estruturação de ideias, eu estudo sobre como estudar, sobre como aprender, sobre como organizar as coisas que eu sei. Então, quando eu vou criar uma coisa, eu não parto do zero, eu parto de tudo que eu já estudei antes, e isso eu trago para vocês. Então, a aula de hoje é uma coisa sobre a qual eu escrevo há pelo menos 3 anos e meio. Imagina, a nota era de abril de 2021. E óbvio que se eu tava escrevendo aquilo ali naquele momento é porque eu já vinha estudando e analisando isso antes. Então, às vezes tu vai lá e vê uma pessoa fazendo determinada coisa e acha que é talento. Nunca é só talento. Bom dia, meus produtivos, como é que nós estamos? Por aqui estamos organizando os nossos atendimentos do dia, porque hoje é o Product Day. Então, nós temos vários incentivos acontecendo para que vocês tomem decisões em prol do progresso de vocês. Quem tiver qualquer dúvida pode me chamar e eu já vou deixar aqui todos os nossos avisos de todos os incentivos que nós temos de hoje. E se tu está pensando sobre a mentoria, não está divulgando ali, não está escrito ali, mas nós temos sim um incentivo super secreto também para a mentoria. Então aproveita que hoje é o Product Day e remarca tudo aquilo que não te deixar bem contigo mesmo. Tudo aquilo que não for bem para tua saúde física, para tua saúde mental, tudo aquilo que não contribuir com esse progresso nessa tua base. Aproveita que é o Product Day e diz, olha, já que hoje é o Product Day, eu vou focar nisso aqui, no que me faz bem, na minha base, que alinha o meu progresso em todos os meus outros projetos. Porque hoje, talvez seja um empurrãozinho que tu precisa para entender aquilo que tá alinhado com a vida que tu quer ter lá do topo de escada que a gente desenhou e aquilo que não tá, para tu começar a colocar o que não tá no cantinho e dar espaço para coisas novas. Vamos aproveitar e chamar mais gente para conversa. Tu, o que tu vai fazer no Product Day hoje? O que tu vai fazer para chegar mais perto do teu topo da escada? O que tu vai que tu vai fazer para construir resultados e para chegar no lugar em que tu quer chegar? No futuro, quando tu tiver novos contratos fechados diretamente contigo, sem intermédio, a tua precificação tem que ser muito maior que presencial por causa das horas que tu perde de atender outras pessoas. Então, né, se tu atende virtual, tu atende um atrás do outro. Se tu atende presencial, a realidade já não é essa. Então, tu deixa de faturar mais. Ou seja, o cara que tá te custando aquele tempo todo tem que pagar como se fosse 2 atendimentos, caso tu não consiga fazer outro, né? Porque ele te usa todo aquele tempo, seja em deslocamento, ou seja no que for, tu tá entregando pra ele. Então, esse cuidado com a tua precificação quando for direto contigo é uma coisa que tu vai ter que ter também. Porque senão, daqui a pouco, mas o cliente quer hoje, tá, mas uma coisa é um diferencial, outra coisa é sempre. A gente pode planejar na rotina mais coisas do que cabem por N razões. Uma delas é pela falta de clareza de processo. Tu não sabe todas as microtarefas que estão envolvidas em uma tarefa com que tu te compromete.
Então, quando tu enxerga o processo, tu vê que aquilo dura muito mais. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Compartilha comigo a tua agenda e vamos já abrir o Keep ali do ladinho, porque daí a gente vai pegar pelo menos 2 exemplos de tarefas e descrever elas inteiras, para que a gente possa enxergar o real processo e aí tu ter até mais clareza sobre quem são as pessoas para quem tu vai terceirizar algumas dessas etapas e como que tu vai fazer essa gestão de prazo dentro disso. Uma coisa dá errado, além de resolver, a gente tem que entender o que houve, tá? Por quê? Porque se tu não entender o que houve, tu vai fazer de novo. Porque como é que se movimenta uma esteira? Assim. E o cliente, ele pode fazer a jornada que fizer sentido para ele. Tanto que antes, quando se falava em marketing digital, se falava muito mais em upsell, que é tu vender primeiro um produto mais barato e fazer com que o cliente compre mais caro depois. E hoje em dia, a gente já tem também o período de downsell. Por exemplo, vamos supor que tu é minha mentorada e tu termina o teu processo de mentoria. Mas tu já tem vínculo na comunidade, tu entende que a rede de apoio é um método pertinente, um meio pertinente para ti e tu quer seguir aprendendo com o desenvolvimento do nosso método. Eu te faço um downsell, porque tu vai te matricular na comunidade que é um preço mais barato. E tu vai continuar indo a eventos. Então tu tá pagando cada vez menos, mas tu tá comprando mais. Se eu fizesse como esteira, tu viria a um workshop, depois tu iria pra comunidade, e aí depois tu iria pra mentoria e acabou. E entender que não são coincidências, entender que há uma causa para cada coisa que tá acontecendo e que se há essa origem, então eu posso me organizar, me planejar para aproveitar o que de melhor eu tenho de recurso naquele momento. Tu percebe que frente a vários desafios, tu conseguiu tomar as melhores decisões? E tu percebe que isso acontece porque mesmo estando em um pico de demanda, tu tá conseguindo olhar para todos os teus projetos e não para uma coisa só? E tu percebe que tu tá conseguindo identificar quando algo é para desenvolver, como por exemplo, preciso fazer atendimentos online, então preciso aprender isso, de algo que é para resolver um problema, como essa planilha não precisa ser no Excel. Tu percebe o teu progresso frente a isso tudo? O que a gente tem que ter em mente? Ok, tu tá vivendo um pico de demanda. Ponto. Né? Então, se no mundo real já existe um número grande de coisas que tu tem que resolver, então tu não pode deixar que no campo das ideias tu fique sobrecarregada também. Então esse movimento de tirar da cabeça, escrever no papel, dos exercícios de aterramento, de usar todo o teu conhecimento em diversas técnicas como recurso, é uma coisa que tu tem que fazer. E lembra que nos projetos as pessoas também são recursos. Então buscar outras pessoas que te deem esse suporte, investir o que precisar ser investido nisso, para que tu consiga seguir progredindo. Se os cursos digitais não estão dando certo, então foca no presencial. Se tu precisa de rede de apoio, eventos presenciais. Se as parcerias precisam de atenção, ir até onde está o parceiro. Investir recurso naquilo que dá resultado. Sempre. E não em seguir deixando... Isso nos mostra que se a gente não tivesse gerido todos os teus projetos, no pico de demanda desses 3, todos os outros 7 teriam sido impactados negativamente. Mas como a gente geriu cada um separadamente, a gente conseguiu manter o espaço de cada um na tua vida para que esses 3 vivam o que eles têm que viver nesse momento, sem impactar negativamente os outros. Exatamente. Ou seja, a gente neutralizou o fenômeno da transferência de foco, que é extremamente negativo. Que é quando tu pega um resultado negativo de um projeto e deixa que isso se transfira para o outro. E a gente não tá vivendo isso, a gente tá conseguindo manter cada coisa no seu quadrado. E o fato de estar ruim significa um pico de demanda por uma questão de saúde. Não que tu não esteja gerindo bem, muito pelo contrário. Tu está gerindo muitíssimo bem, poderia estar muito pior. Vamos pensar que tu tem uma loja física, uma loja de roupas. E aí ali dentro da loja de roupas tu tem muito material, muito produto. Tu tem feminino, masculino, infantil, tu tem acessórios, tu tem calçado, tem tudo. Numeração, cores, tudo, vários modelos. E aí tu decide que o teu cliente também compra eletrodoméstico. Óbvio, quem compra roupa também compra eletrodoméstico. Aí tu começa a colocar eletrodoméstico para vender na tua loja junto com as roupas. É isso que tu tá fazendo. Tu já tem muito produto. Não é porque um eletrodoméstico custa mais que uma roupa que tu vai botar eletrodoméstico para vender na tua loja, se ela é uma loja de roupa.
Tu trabalha com terapias e massoterapia. É isso. Isso. Tu pode adicionar outras técnicas? Claro que pode. Mas não é a adição de outras técnicas que vai te fazer vender melhor. Tu precisa vender primeiro o estoque que tu tem. Vocês nunca vão adivinhar o que eu tô fazendo, então eu vou contar. Eu tô fazendo várias coisas circunstanciais, esperando que chova pra eu poder dizer que não fui treinar porque choveu. Inclusive, os melhores momentos da aula com a Suzana já estão no canal, se vocês quiserem ver. E a aula completa já tá dentro da comunidade. Então eu vou conversar com vocês e a gente vai responder a caixinha. E pelo que eu tô olhando na janela, daqui a pouco, menos de 1 hora, pode ser que chova. Aí, em 1 hora eu fiz muita coisa. Aí, se começar a chover, como é que eu vou treinar? Não podemos treinar com chuva, né? Para esse tipo de demanda, eu sempre recomendo a sobreposição de tarefas. Tu pode fazer isso ouvindo música, tu pode fazer isso assistindo alguma aula de algum curso que tu tenha achado relevante, ou até reassistindo algo, daqui a pouco reassistindo um filme que tu gosta, uma série que tu gosta. Enfim, não existe certo ou errado, mas é o tipo de coisa que funciona muito bem quando tu utiliza 2 focos. Ou daqui a pouco é um momento que tu vai viver com a tua filha e aí tu vai mostrando algumas coisas pra ela e ela vai organizando ali algum brinquedo, selecionando alguma coisa. Esse é o tipo de coisa que se a gente coloca só ela na rotina, é pouco provável que a gente faça, porque ela não tá diretamente conectada a um resultado maior. Ela está indiretamente conectada. Então, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, sendo uma essa, costuma funcionar melhor. Especialmente para o teu nível de energia, que é bem alto. Selo fortuna de qualidade pra ti. Ó, ventinho de chuva. Acho que eu vou conseguir meu plano aí. Mas, voltando ao assunto importante. Sabe que eu tenho certeza que pra conseguir assistir as aulas, tu não abriu mão de outra coisa que tu queria fazer, de algo que te dá prazer ou de algo que é também importante para o teu trabalho e para os outros estudos, mas sim, tu colocou isso sobre algo totalmente dispensável, como ficar vendo rede social, como assistir alguma coisa na TV sem prestar atenção. Então, na verdade, tu incluiu algo importante num espaço que estava acontecendo qualquer coisa que zero resultado, nem de diversão, nem de lazer, nem de nada. Que orgulho, hein? Gerindo perfeitamente bem os sprints dela para poder estar presente em cada momento. E para ti, com certeza, adiantar prazos não significa abrir mão de outras coisas importantes, mas sim gerir melhor a demanda dentro do período mais adequado para poder fazer cada coisa no seu lugar. E aí depois ter lazer, descanso e várias recompensas pela missão cumprida e pelo resultado gerado. Que orgulho! De a gente saber o que quer incluir na rotina, também precisa saber o que pode excluir e o que tem feito sem perceber. Às vezes é um conteúdo que a gente acaba consumindo todos os dias e não presta atenção. Às vezes é um período de deslocamento que poderia ser muito menor se a gente fosse em outro horário. Outras vezes é determinada demanda que tem outra pessoa para fazer. Outras vezes é uma demanda que se a gente concentrasse da semana toda em um horário só, levaria muito menos tempo e energia do que leva fazendo separado. Então são esses pequenos ajustes que a gente vai fazendo na vida e vai melhorando muito mais a nossa qualidade de vida, além de, é claro, melhorar também os nossos resultados, porque produtividade é sobre isso, sobre gerar resultado naquilo que importa, otimizando todos os nossos recursos, inclusive de energia, né? Então, viver bem é uma consequência da gestão de rotina e projetos. E já que hoje é o nosso Product Day, aproveita para vir aprender a substituir o que não importa pelo que importa através da nossa metodologia. Eu sei que às vezes sozinho a gente não enxerga. Aí vocês veem, Aline, mas tudo que eu faço tem que ser eu e tudo que eu faço é importante, blá blá blá. Não é, gente, é uma questão de percepção. Só que o meu olhar já tá treinado para esse tipo de detalhe. Então, quando eu bato o olho na rotina de vocês, em 10 minutos eu já vejo onde estão os gargalos. E a gente não costuma ver na rotina da gente, porque a gente só conhece essa realidade. Então, isso é uma coisa muito simples de resolver. Vocês podem aproveitar o Product Day para vir para a comunidade ganhar uma sessão Tira Dúvidas, em que a gente já vai resolver tudo isso daí. Ou se o problema for mais complexo e vocês já sabem que preferem um acompanhamento, venham então direto para a mentoria. Aproveitem porque eu separei uns incentivos aqui debaixo dos panos para a mentoria também. E esse é o único Product Day que tem também um incentivo para o ingresso para o Acelere 4 e para a Revoada 2, com um bônus para um workshop para o ano que vem. Então tem muita coisa acontecendo, muita oportunidade, tanto individual quanto em grupo, para viver melhor. Bom dia, meus produtivos, como é que nós estamos?
por aqui já com Chimas, esperando o nosso primeiro atendimento do dia, que é muito especial, porque temos mentorada iniciando. Estou de rosa para lembrar da campanha do Outubro Rosa, visto que novas mentoradas deste mês ganham uma sessão de massagem a domicílio aqui em Porto Alegre com a Patrícia. Quem não for de Porto Alegre, vai falar comigo, a gente vai achar uma profissional da tua região. Vamos garantir que a coisa aconteça, vamos investir no nosso autocuidado, no nosso bem-estar e lembrar que, já que hoje é quinta-feira, que é dia de análise de agenda, olhar para ver se a nossa agenda realmente está traduzindo os nossos planejamentos. Porque o fim de todo planejamento é a agenda. A minha agenda tem que ter as coisas que eu me propus a fazer quando eu planejei determinado projeto. Se isso não estiver acontecendo, vocês precisam de ajuda. Se isso já estiver acontecendo, parabéns. Enquanto eu inicio os meus atendimentos, eu vou deixar a caixinha da nossa análise de agenda para vocês me contarem o que tem na tua agenda diária ou semanal que partiu de um planejamento maior. Vou te dar um exemplo nosso aqui. Para os nossos objetivos daqui a 5 e 10 anos, nós temos toda semana uma análise financeira com definição de metas financeiras aqui da família. Isso sem falar da empresa, falando só da família. Outro exemplo que a gente tem, todos os dias, eu, Aline, tenho, enquanto sócia diretora da Fortuna Treinamentos, a tarefa gestão estratégica, para que todos os dias eu faça pelo menos uma coisa que leve a Fortuna Treinamentos para um lugar em que eu quero que ela esteja daqui a 10, 20, 30 anos, porque eu não posso ficar só na operação. Então, esses são 2 exemplos que eu tenho na minha agenda que surgiram de planejamentos macro. Me conta aqui o que tem na tua. Tem uma aula chamada O Mistério dos Comos, que eu vou colocar aqui para tu assistir. Por quê? O que a gente tem que partir do princípio agora? Se o teu cliente não quer pensar sozinho, ele quer que tu pense para ele, porque o teu penso para ele é uma solução, é um diferencial. Então, o que tu tem que pensar? O que tu vai dizer para ele, já que tu vai nortear o pensamento dele, para que ele compre o que tu quer que ele compre? Então, quando tu for fazer o catálogo de determinado produto para determinada ocasião, quais tu vai colocar? Os que tu quer vender. Os que têm melhor lucratividade para ti. Os que são melhores para a empresa vender. E aí, como tu falou, nada impede de tu fazer algo diferente. Mas aí ele vai vir com esse penso. Se tu tiver que trazer isso para ele, vai ser diferente. Numa tarefa operacional, tu só faria o catálogo. Numa tarefa gerencial, tu vai pensar em o que é mais estratégico tu vender. E aí tu vai colocar esse produto descrito de uma forma mais comercial naquilo ali. Então tu já não tá mais tirando um pedido, mas sim desenhando a jornada do teu cliente, entregando para ele o que ele quer, mas colhendo de volta o que é produtivo para a empresa. Faz sentido? Não só tu acha chato, mas além disso, tu criou o hábito de produzir só no olho do furacão. Tu precisa estar com a tua rotação super alta para tu te sentir produtiva. E esse é um hábito que a gente tem que desconstruir. Quer dizer que se tu pegar teu computador e sentar na frente na frente da TV no sofá e assistir a uma série enquanto tu faz o teu catálogo, tu não vai te sentir produtiva? Com o hábito que tu tá hoje, provavelmente não. Tu vai ter que estar fazendo 4 coisas ao mesmo tempo para te sentir produtiva. Então é essa a rotação que a gente tem que baixar. Senão tu vai estar sempre em altos e baixos. Tem 2 questões nisso. A primeira delas é a fé. Óbvio. E a segunda é a questão do controle. As pessoas estão acostumadas a buscar métodos de planejamento que proporcionem controle micro. O que eu faço quando eu acordo, o que eu faço antes de almoçar, o que eu... blá, blá, blá. Só que a vida é muito mais sobre controle macro do que micro. É muito mais sobre eu estar feliz, satisfeita ou pelo menos sentindo que estou no caminho, especialmente dos meus projetos individuais, que são aqueles que se mantêm haja o que houver e dos quais eu sou líder mesmo que eu não queira, porque eu sou, enquanto ser humano livre, do que sobre o que eu vou ficar fazendo num cantinho ou no outro do meu dia. Sabe por que nada? Porque tu tá sempre aqui acompanhando meus conteúdos e e ainda não é minha aluna. É isso que acontece quando o cara faz as coisas pela metade. Faça o favor pra ti mesma de ir lá no link da bio e te matricular na comunidade Fortuna. Começa pelo mensal, R$40. R$40!
Tu assiste a aula, assim, ó, uma aula já vale mais que 40 reais. Eu até acho que a gente tem que rever isso daí de uma vez. Então, assim, ó, faz favor, já te dei o caminho, né? Mas isso já é uma grande coisa. Primeiro, porque se referem ao projeto de saúde, que é a base, né, de todos os projetos. E se tu quiser, se tu for inquieta e estiver disposta, tu pode até fazer o teste de tirar da tua agenda por uma semana e ver se tu vai ser tão constante sem isso na agenda como tu é com. Pra quê? Pra tu enxergar que muitas vezes as outras coisas que a gente quer fazer e que são produtivas e que a gente não faz porque elas não estão na agenda. E aí elas parece que ficam num nível abaixo de importância, quando muitas vezes elas são tão importantes quanto. Então é legal fazer esse teste. Depende o quê? E depende também como, né? O trabalho é importante? Sim. Mas as coisas que tu faz dentro do teu trabalho, tu faz só porque elas são o teu trabalho? Ou tu escolheu elas numa lista de coisas que geram resultado? Tu está fazendo, por exemplo, conteúdo de uma forma estratégica ou só pra dizer que fez? A tua comunicação com o teu cliente é uma comunicação carinhosa, uma comunicação que presta atenção no cliente? É uma coisa realmente além do óbvio ou é só pra dizer que fez? A tua operação, ela é uma operação prestando atenção nos detalhes produtivos, como a gente tem uma aula, e construindo resultados a longo prazo, olhando para tua cultura, para os teus valores, para tua missão, ou simplesmente tirando pedido? Então, pode ser que sim e também pode ser que não. Tu é que tem que me dizer se isso está alinhado com o teu topo da escada ou não. Tu precisa melhorar ou tu gostaria de melhorar? Porque se tu precisa melhorar, tu vai dar um jeito de melhorar. E o primeiro deles pode ser ir lá no link da bio e escolher a melhor solução pra ti. Agora, se tu gostaria, aí é uma coisa muito mais solta, né? É outra pegada. Então, eu recomendo que tu tenha muita atenção pra tua escolha de palavras. E aí, tu haja de acordo com elas. Se tu realmente precisa melhorar pra construir os resultados que tu quer, tu vai começar a dar passos importantes pra isso. E a pagar preços importantes pra isso. E aí, por isso, eu recomendo o link da bio. Essa frase que eu vou falar agora, eu quero que vocês anotem em algum lugar. O fim do planejamento é a agenda. Um planejamento só é bem feito e tem maior probabilidade de ser executado se ele estiver na tua agenda. Todo mundo já participou, especialmente no trabalho, de uma reunião em que foram combinadas várias coisas e várias coisas foram postas no planejamento e poucas delas foram feitas, poucas delas foram analisadas ou poucas delas deram resultado. Isso é porque se não estiver na nossa agenda, a nossa rotina não vai abraçar aquelas coisas. Poucas pessoas têm a disciplina e a disponibilidade de começar o dia procurando o que fazer. Geralmente já tem alguém pedindo algo, pedindo outra coisa, e tu te envolve e aí tu não faz aquilo que tu definiu como importante. Então, para de achar que os teus planejamentos vão ser bem feitos se eles não estiverem na agenda, porque eles não vão. O fim do planejamento é... Vocês acham que a gente lembra das coisas e encontra espaço para fazer as coisas magicamente? Não, a gente não lembra e não encontra. Hoje mesmo eu abri a máquina de lavar para estender as roupas, deixei a máquina aberta e vim pra cá fazer outra coisa. Se tivesse na minha agenda, eu ia sentar aqui, ia pegar a agenda e dizer estender as roupas, ou voltar lá pra estender as roupas. Só que estender as roupas é extremamente circunstancial. Agora, se fosse importante, se eu tivesse um filho pequeno que precisa se vestir, eu ia ter que pôr na minha agenda, porque senão ele ia ficar sem ter o que se vestir, e daí eu ia ter que comprar roupa nova toda vez que ele ficasse sem, porque eu não lavei, e aí eu ia ficar falida. Então, consequências. Então, assim, ó, resolvam isso. Pode ser pela comunidade, que é mais acessível e vai te dar método, meio e te ajudar a construir a mentalidade. Pode ser pela mentoria, tu sabe que tu precisa de alguém te puxando, pode ser também. Pode ser pelos eventos, a gente tem ainda vagas para o Acelere 4 Revoada 2, que vai ser o nosso último evento do ano, antes que vocês me perguntem de novo. Não tem evento em dezembro, é isso aí que deu para vocês. Então, assim, ó, seja por onde for, mas vamos lá. Você não pode acalmar a tempestade, ela sempre vai passar. E depois que passar, você vai ter ficado mais forte. Esse foi um dos primeiros posts que eu fiz aqui no Instagram, lá em 2020, quando eu comecei a produzir conteúdo. E esse conteúdo foi feito com a quantidade de vezes que eu já tinha ouvido essa frase em vários lugares. Agora eu nem lembro onde foi a primeira vez. Mas, às vezes é mais ou menos isso. A gente não pode 100% controlar as coisas para que não haja caos. O caos, ele vai haver. Só que se nós estivermos antifrágeis, o caos vai nos trazer
progresso, vai nos trazer amadurecimento, vai nos trazer oportunidades de maior felicidade depois. Às vezes o caos vem para nos mostrar que a gente tem que cuidar da gente, como em questões de saúde, que vem de uma forma arrebatadora pra gente entender que tem que cuidar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de caos. Que saudade da morena de Goiânia, 2 copos, um beijo, mano, que eu já caí na cama. Tanto que eu até me esqueci de fazer o nosso videozinho ali. Acontece, às vezes é raro, mas acontece sempre. Mas quero contar pra vocês uma coisa sobre isso de caos. No caos, uma das coisas que mais fica fragilizada é a nossa percepção. E a gente precisa de clareza, porque percepção é o primeiro P da produtividade. Sem a percepção assertiva, as nossas práticas ficam soltas. E aí ontem, eu fiz um vídeo da Suelen, perguntei pra ela como foi a primeira sessão, e ela, tu não me posta porque eu tô feia, porque eu tô... Então eu vou botar bem pequenininho no cantinho, vocês prestem atenção no que ela falou. E aí eu vou colocar o que a Lizzy disse da sessão de hoje pra vocês darem uma olhadinha em como as coisas se repetem e como é importante a gente ter orientação durante o caos pra não prejudicar a nossa percepção. Toda a minha transição de carreira, do início ao fim, foi caos. Caos, sempre caos. E daí hoje, quando eu tenho um pico de demanda, que eu vejo que eu vou dar uma surtada, eu penso, cara, tá tudo bem, é só volume de trabalho. Pronto, relaxa, sabe? Então, às vezes a gente tá tão acostumado com o caos que a gente procura o caos quando ele não vem. E, inclusive, a gente falou sobre isso em alguns atendimentos ontem, que às vezes a gente precisa dessa hiperatividade para se sentir produtivo. Se tá calmo e tá gerando resultado, dentro do nosso coração e da nossa mente viciadas em estresse, a gente não sente produtivo, porque acha que tem que estar na correria. Então, o caos, ele é importante pra gente esclarecer as coisas, esclarecer as percepções, não somente, como eu falei antes, do que é importante, do que vale a pena investir, mas, é claro, de quais são os comportamentos que a gente precisa parar de repetir pra viver melhor. Não dá pra falar só de organização, porque daí daqui a pouco tu é uma pessoa organizada, mas é improdutiva. Ou tu fica freneticamente organizando pra te sentir produtivo. E também não dá pra falar só de planejamento. Porque tu pode planejar, mas como eu falei ontem, não incluir na agenda as coisas que tu planejou, as tarefas que são consequência do teu planejamento que constroem o teu resultado, e aí tu planejou, mas não fez. Ah, daí tu acha que tu não fez por uma questão de organização. Quando na verdade não é nenhuma das duas coisas isoladamente, mas sim uma origem, uma estrutura comportamental, um hábito e necessidades que foram construídas ao longo de uma vida de repetição, muitas vezes de caos, que faz com que a gente não consiga perceber as coisas com clareza. E isso tudo se resolve na mentoria, tendo as aulas da Comunidade Fortuna como suporte, tendo a rede de apoio da Comunidade Fortuna como suporte, como referência, mas tendo uma mentoria de gestão de rotina e projetos. É aí que tu vai resolver isso. Como tu começou a te enxergar como líder do projeto, como gerente do projeto, tu já não te enxerga mais como funcionária do próprio trabalho. Então, tu não tem que estar que nem um ratinho. Parece que o cliente chega e dá uma ordem, pede uma coisa como se fosse o chefe dando uma ordem. E aí o funcionário sai se descabelando para fazer as coisas. Não, agora tu pensa, tá, dentro desse projeto eu tenho essas demandas aqui, eu tenho essas pessoas que são recursos para me ajudar, então eu vou descentralizar já algumas coisas e isso vai acontecendo naturalmente, porque lá no topo da escada vai ser basicamente só isso. Só que precisa passar por um período de transição que começou muito antes do que tu previa, porque a tua mentalidade tá produtiva. Quando nós nos conhecemos lá em julho do ano passado, eu acho que era talento. Porque tu dizia que amava servir, que amava resolver problemas para as pessoas, que amava ser alguém com quem as pessoas podiam contar. Era um talento, porque tu fazia bem. Hoje é uma habilidade e uma competência. Porque ao longo desse 1 ano e meio, tu foi desenvolvendo as tuas habilidades, as tuas competências e profissionalizando isso. E hoje, as pessoas não te reconhecem só emocionalmente, mas financeiramente, porque existe uma troca por esse serviço. E também de uma forma mais empática, como esse momento, né? De a pessoa se dedicar para te mostrar o quanto ela tá grata por aquilo que tu fez. E isso é resultado da tua decisão de transformar um talento em uma competência. Por que eu te perguntei se as coisas que não estavam sendo feitas
tinham razões diferentes ou razões em comum. Porque se elas têm razões diferentes, podem ser problemas pontuais que a gente vai resolver. Agora, se existe uma razão na origem de todas essas coisas, nós precisamos gerar uma solução, que é agir nessa origem. Por exemplo, vamos supor que a gente percebe que as coisas que tu não tá fazendo porque no final do dia não tá sobrando tempo. Isso significa que nós não temos contingência na tua rotina para fazer as coisas. E aí a origem é falta de planejamento para contingência, nós vamos resolver isso. E aí quando a gente gera essa solução, nesse caso incluindo essa contingência, isso vira... E uma mesma realidade pode ser percebida de uma forma por uma pessoa e de outra forma por outra. E não é uma questão de o que tá certo e o que tá errado, mas uma questão de o que tu quer mudar, como tu gostaria que fosse. Às vezes a gente acha que por estar falando de funcionalismo público, a gente tem menos autonomia do que a gente realmente tem. Porque as nossas relações, elas ainda são humanas. Então a gente ainda pode modificar muita coisa sobre isso. Então a gente sempre tem mais autoridade do que a gente acessa, porque a gente se acostumou com a ideia de que não tem. Quando muitas vezes tem, no micro. Porque o que interessa hierarquicamente não é o que acontece todos os dias, é o resultado. Só que geralmente o que incomoda quando tu tem um salário fixo é o que acontece todos os dias. Porque o resultado pra ti financeiramente vai ser o mesmo. Então, é no dia a dia que a gente precisa ajustar. Por isso eu te pergunto, o que te incomoda no dia a dia? Precisa de um método, porque cada pessoa vai puxar pro seu jeito. Uma pessoa mais teórica vai ser mais prolixa, porque para ela, se ela não fizer todo o raciocínio lógico em grupo, as pessoas não vão entender. Para uma pessoa mais ativa, ela vai ficar fazendo as coisas blá, 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 e passou o tempo igual. E para uma pessoa mais emocional, ela vai querer ouvir cada um. De um jeito ou de outro, essa gestão da comunicação dentro de uma reunião requer um método. Vocês já fizeram algo sobre método? Coaching é um processo de desenvolvimento pessoal que parte de um método principal chamado PNL, que é a programação neurolinguística. Mentoria é um processo de desenvolvimento educacional que se aplica a qualquer área. Tu pode ter um mentor financeiro, tu pode ter um mentor de relacionamentos, tu pode ter um mentor jurídico. Eu sou mentora de gestão de rotina e projetos. É isso que eu faço. Então, a gente vai olhar para as tuas reuniões e eu vou te trazer métodos das metodologias ágeis para que tu melhore a gestão das tuas reuniões, para que isso melhore o trabalho e melhore as relações. Porque as reuniões, elas não são sobre as pessoas, elas são sobre o trabalho. Só que tu só consegue ser objetivo numa reunião se as relações estiverem presentes num espaço de ser fora dela. Então é muito... E olha quantas coisas tu analisou, não somente sobre o papel do teu negócio, a importância do teu negócio no mundo, que inclusive tem tudo a ver com ESG, e nós teremos uma aula sobre isso bem em breve na comunidade. E o fato de tu ter podido ficar tempo com teu filho, de tu ter podido te reorganizar depois da mudança. Então, às vezes, a gente só olha para o caos e, às vezes, se vicia em olhar para o caos, em reclamar, em ver a parte difícil e não olha que tem coisas que talvez a gente precisasse passar, né? E hoje, olhando para o quanto tu tem progredido, eu tenho absoluta certeza de que o caos passou e tu aprendeu o que tinha que aprender com ele, né? Com tudo que tu já tem de autoconhecimento, tu sabe que tu tá sempre procurando uma coisa desnecessária pra te preocupar. E tu sabe que tu tá sempre tentando antecipar algum tipo de preocupação que pode vir a acontecer lá na frente. Então, muito do que hoje tu já sabe que te incomoda, tu já sabe de onde vem. E aí não é agir só na ponta do iceberg, mas na origem do problema, é gerar as soluções para isso. Como começar a entender o funcionamento do teu comportamento e lá na origem disso fazer algumas modificações. Como, por exemplo, listar
tirar da tua cabeça as coisas que estão te preocupando, como conversar com pessoas de fora que te tragam outras perspectivas, pessoas diferentes de ti, que não tenham as mesmas angústias, e várias outras estratégias de acessar a tua rede de apoio. Eu amo. Infelizmente eu sou muito péssima, mas eu adoro. Se eu tivesse que ser boa em alguma coisa artística, Deus ia me prover que fosse encantar. Eu adoro, adoro. Mas eu não tenho nem voz, né? Nem pra falar, às vezes eu tenho voz, eu vou ter voz pra cantar. Inclusive, já estamos programando o karaokê pra Revoada, hein? Faltam pouquíssimos dias. Eu me lembro disso. E esse é o tipo de situação em que a nossa representação de produtividade às vezes faz com que a gente sinta a culpa de uma coisa que é produtiva, porque é a tradução da nossa qualidade de vida, mas a gente não reconhece porque acha que viagem é só nas férias. Porque acha que é para isso que serve as férias, quando na verdade o conceito de carga horária é um conceito pouco útil para representar de verdade o resultado que a gente gera. O teu trabalho estava em dia, ninguém estava na mão, se alguém tivesse uma urgência conseguiria te acessar, até porque a maior parte do teu trabalho é virtual mesmo, então na verdade a tua representação de produtividade era um horário de trabalho e hoje tu já enxerga que tu nem precisa desse horário de trabalho para ser produtiva e que a tua vida pode ser muito mais feliz e muito mais prazerosa quando tu respeita e entende e aceita que tudo aquilo que tu fez já te dá resultados muito melhores do que o óbvio.